Vamos dar continuidade ao evento, depois da palestra do professor David. Iniciaremos agora com a palestra da professora Débora. Acho que ela já está à disposição. Seja muito bem-vinda, professora Débora. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu vou apresentá-la brevemente e a seguir a senhora pode dar continuidade para a sua aula e deixaremos as perguntas para o final, tudo bem? Sim. Bom, a professora Débora, ela é graduada em Educação Física pela Universidade do Extremo Sul Catarinense e realizou mestrado e doutorado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, com períodos na Universidade Nacional de Córdoba e na Universidade de Harvard. Foi bolsista de pós-doutorado no Laboratório de Bioenergética e Estresse Oxidativo e bolsista FAPESP no Laboratório de Integração de Sistemas Biológicos na Universidade de São Paulo, também com períodos sanduíche na Universidade de Michigan e atualmente atua principalmente nos seguintes temas: bioenergética, dinâmica mitocondrial e exercício físico. Mais uma vez, seja bem-vinda ao quarto Simpósio Internacional de Imunometabolismo e Exercício. Certamente a sua aula enriquecerá nossas discussões. Fique à vontade, professora Débora. Muito obrigada. Deixa eu dividir aqui. Vocês, cons- É possível verificar a minha apresentação? Sim, professora Débora, o áudio e a tela também estão ajustados, pode dar continuidade. Ok, muito obrigada. Opa, como é que saiu para mim aqui? Bom, então, novamente, né, eu agradeço o convite do professor Ronaldo para estar participando aqui do evento e contribuindo um pouquinho. É, Fico feliz aí pelos sobreviventes que aguentaram até as 4 da tarde deste sábado, ah, participando aqui do evento e contribuindo. Eu sou pós-doutoranda na Universidade de São Paulo, né, como foi falado, no Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas. Hoje em dia eu não trabalho mais especificamente com o tema que eu vou abordar hoje, com o qual eu fui convidada para falar, por isso eu vou falar de uma forma mais geral e sobre todo trazer dados de que eu vim, de pesquisas que eu vim realizando ao longo desses anos e também da literatura para que a gente possa discutir um pouco mais sobre os efeitos antioxidantes do exercício físico. Bom, então, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que em 2050, um quinto da população mundial ela vai ser conformada por idosos, e no Brasil, aqui também não é diferente. Então, segundo dados do IBGE, ah, há um crescimento exponencial da expectativa de vida dos brasileiros, onde a gente observa que em 1940 nós tínhamos uma distribuição em forma de pirâmide, onde na base era constituída principalmente por crianças de 0 a 4 anos de idade, e as projeções é para que em 2060 nós tenhamos uma base muito mais encurtada, com um topo maior, representado por pessoas com idosos, né, de 90 anos ou mais. Isso é algo bom, porque significa que estamos vivendo mais. No entanto, nós sabemos que o envelhecimento ele está relacionado ao desenvolvimento de inúmeras doenças crônicas. Por isso é importante nós vivermos mais, mas também vivermos melhor, né? E sabemos que o principal fator de risco para doenças crônicas é o sedentarismo ou inatividade física. Em contrapartida, o exercício físico, de forma regular e moderada, ele está relacionado a uma diminuição dos riscos de mortalidade por todas as causas, em torno de 30%. Também uma diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, de câncer, tanto de cólon como de mama, e também de declínio cognitivo, como também demências, e entre outros, assim. Então, a importância do exercício físico e da prática regular para um envelhecimento mais saudável. No entanto, quanto de atividade, quanto de exercício é necessário que um adulto realize? Então, segundo as diretrizes americanas, um adulto ele precisa realizar pelo menos 150 minutos de atividade aeróbia de intensidade moderada por semana,
ou pelo menos 75 minutos por semana de alguma atividade de intensidade vigorosa. Com isso, e tudo isso complementado com pelo menos 2 dias por semana de algum fortalecimento muscular, para que se beneficie, né, dos efeitos do exercício físico. E com isso, né, com esses efeitos benéficos, possa então aí prevenir o desenvolvimento, o aparecimento de doenças crônicas e também de estresse oxidativos e radicais livres, que é o que a gente vai abordar e entrar um pouquinho mais no tema. Então, radicais livres são átomos ou moléculas que possuem um elétron não pareado, um elétron mais não pareado na sua última camada eletrônica. Isso faz com que ele reaja com outras moléculas, buscando um estado quimicamente mais estável e ocasionando então o dano a biomoléculas, o dano celular. A literatura ela ainda é controversa se os radicais livres são causa ou consequência dos eventos biológicos. No entanto, enquanto causa, é sabido que os radicais livres exercem respostas inflamatórias, respostas isquêmicas, alteração no metabolismo oxidativo, oxidação de catecolaminas, entre outros eventos celulares. Já como consequência, a produção em excesso desses radicais está relacionado a dano em biomoléculas, ao envelhecimento celular, à morte celular. Então, a literatura ela também aponta um caráter muito negativo para os radicais livres, mas, no entanto, eles exercem funções importantes no metabolismo celular, como modulação do metabolismo, modulação do estado redox da célula, o efeito antibacteriano, sinalização celular e ativação de fatores de transcrição. Para combater os radicais livres, então, nós possuímos o sistema de defesa antioxidante, que podem ser classificados como enzimáticos, como a superoxidase, a catalase, a glutationa peroxidase, e não enzimáticos, como vitamina C, vitamina E, a glutationa, entre outros. Então, os antioxidantes, eles vão agir doando elétrons para o radical livre, estabilizando essa molécula e impedindo com que ela reaja com a célula e danificando aí as proteínas, lipídios e o DNA, né? Então, quando a gente tem um excesso de produção de radicais livres, nós temos um desequilíbrio de oxidantes em relação aos antioxidantes, e esse desequilíbrio em favor dos oxidantes gera o fenômeno que denominamos de estresse oxidativo. E esse fenômeno gera alterações como proliferação, adaptação celular ao sistema de defesa, dano em biomoléculas, envelhecimento e morte celular. Dentre essas alterações, o dano em biomoléculas é um dos mais estudados por causar danos em proteínas, lipídios e DNA da célula. Bom, o exercício físico, né, ele também pode alterar essa relação entre sistema de defesa oxidante e antioxidante. Então, o que se sabe é que um exercício físico de alta intensidade, ou também em provas de competição, há um aumento da produção de radicais livres, principalmente por mecanismos como através da matriz mitocondrial, por processos de isquemia, reperfusão e por inflamação. Mais para frente a gente vai entrar em detalhe em cada um desses mecanismos, mas todos eles fazem com que ocorra um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, levando ao aumento de estresse oxidativo e, consequentemente, levando ao dano celular. Bom, inúmeros tecidos e órgãos produzem, realizam a produção de espécies reativas de oxigênio. No entanto, é sabido que o músculo esquelético é a principal fonte de radicais livres durante o exercício físico, durante a contração muscular, né? E os principais locais de produção desses radicais é a mitocôndria, por processos dependentes da fosfolipase A2, que é uma enzima responsável pela quebra dos fosfolipídios, e também pela NADPH oxidase.
A NADPH oxidase, ela pode estar presente ou na mitocôndria, ou no sarcolema, ou também no retículo sarcoplasmático, ou no túbulo T. Então, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre cada um desses mecanismos também, mas o ânion superóxido é a principal, o primeiro, né, radical livre formado a partir da oxidação do oxigênio molecular, de uma molécula de oxigênio, independente do local de formação. Então, a produção de radicais, o ânion superóxido, ele pode ser desmutado pela superóxido de mutase, formando peróxido de hidrogênio. Em meio ácido, o peróxido de hidrogênio, ele pode ser catalisado por íons ferrosos, formando o radical hidroxila, que é um radical altamente reativo, e que reage muito com as biomoléculas, ou também o peróxido de hidrogênio, ele pode ser formado a água pela glutationa peroxidase, tendo como doador aí de elétrons a glutationa. E, finalmente, o peróxido de hidrogênio pode ser catalisado pela enzima catalase em peróxido de hidrogênio, em água, perdão, mais oxigênio. Então, dentre os locais de formação de ânion superóxido, na mitocôndria, especificamente, o desvio de elétrons do complexo 1 e do complexo 3, ou também a redução de succinato pela succinato desidrogenase no ciclo de Krebs, são fontes de produção de ânion superóxido na matriz mitocondrial. Outro mecanismo para a formação de espécies reativas de oxigênio, mais especificamente do ânion superóxido, é um processo de isquemia-reperfusão. Então, quando o ATP ele não é suficiente, o AMP ele é degradado à hipoxantina. Em condições normais, a hipoxantina ela é convertida a xantina e ácido úrico pela conversão da enzima xantina desidrogenase. No entanto, num processo de isquemia-reperfusão, proteases dependentes de cálcio convertem xantina desidrogenase a xantina oxidase, utilizando como aceptor de elétrons o oxigênio e então formando aí o ânion superóxido. E também, por fim, né, outro local, outro processo de produção de radicais livres é o processo inflamatório, onde o aumento do consumo de oxigênio tecidual pelos neutrófilos e macrófagos, onde eles fazem com que a enzima NADPH oxidase converta NADPH, doando elétrons para o oxigênio e formando o ânion superóxido. Esse ânion superóxido, ele pode reagir com óxido nítrico, formando peróxido nitrito, ou simplesmente ser formado em peróxido de hidrogênio pela superóxido dismutase. Bom, então, esse trabalho nós realizamos com atletas que participaram de uma prova de Ironman, né, que é constituída por 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e 4,2 quilômetros de corrida. Então, nós coletamos o sangue desses atletas pré e pós, no máximo 20 minutos pós-prova, e nós verificamos um aumento tanto dos marcadores de dano lipídico quanto dos marcadores de dano em proteína pós-prova no sangue desses atletas. Também foi verificado um aumento das enzimas antioxidantes, da superoxidase e da catalase, pós-prova. No entanto, o aumento dessas enzimas ela não foi suficiente para que prevenisse o dano celular, né? Nós também verificamos um aumento de marcadores inflamatórios, como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 10, entre outros. Então, demonstrando aí um quadro pró-oxidativo e pró-inflamatório em atletas, né? De forma similar, em um outro trabalho com atletas que realizaram uma prova chamada Multisport, que acontece em Florianópolis. Aqui
nessa prova, ela é constituída por 28,5 quilômetros de trilhas, né? 4,2 quilômetros de mountain bike e 17,5 quilômetros de caiaque. E nós também verificamos que, pós-prova, os atletas apresentaram maior dano celular, representado aqui pela atividade da creatina quinase no sangue, e também por um aumento nos conteúdos de dano em lipídio, de dano em proteína. Então, também confirmando aí que em esportes de alto níveis, nós temos um aumento, um quadro mais pró-inflamatório, né, pró-oxidativo. De outra forma, né, diferentemente desses exercícios de alta intensidade, o exercício físico de leve a moderada intensidade, ele pode prevenir o dano oxidativo. Isso porque ele leva a um aumento do sistema de defesa antioxidante, levando a um aumento da resistência tecidual, diminuindo o estresse oxidativo, diminuindo o dano oxidativo, aumentando a regulação da função celular e, consequentemente, dessa forma, aí, mantendo a integridade celular. Então, nesse trabalho, onde nós realizamos um modelo de doença crônica renal, representado aqui pela barra preta, nós observamos uma maior produção de ânion superóxido radical, ânion superóxido nesses animais com doença, também maior dano tanto em lipídio quanto em proteínas, sem alteração do sistema de defesa antioxidante. Já em animais que tinham a doença e que realizaram exercício físico de intensidade leve a moderada, foram 8 semanas de exercício em esteira, eles apresentaram uma diminuição tanto do ânion superóxido como dos marcadores de dano em biomoléculas, como TBARS e carbonil, aumentando também o sistema de defesa antioxidante. Então, demonstrando aí que o exercício físico de regular, né, a prática regular de exercício com intensidade moderada, ela pode prevenir o dano oxidativo. Esse trabalho ele foi publicado pelo meu atual grupo na revista Autophagy, e aqui foi realizado um modelo de insuficiência cardíaca. Então, nós verificamos que a doença, ela leva uma maior fragmentação mitocondrial, quando, geralmente, essa fragmentação ela é observada em modelos de doença, onde as mitocôndrias elas acabam se fragmentando para que parte danificada seja removida para a autofagia, seja degradada, né, e acaba ficando, mas muitas vezes esse sistema não funciona direito de degradação e acaba que acumulando mitocôndrias que não são eficientes bioenergeticamente. Então, a gente pode observar aqui que na doença há um maior número de mitocôndrias com uma menor área, mas que produzem também menos ATP. E quando esses animais realizaram exercício físico em esteira por 8 semanas com intensidade moderada, nós verificamos que o exercício físico, o treinamento físico, foi capaz de melhorar, de fusionar essas mitocôndrias novamente. Então, melhorando aí o aspecto bioenergeticamente, né, representado também aqui por um aumento nos níveis de ATP nesse tecido. Então, mostrando os efeitos bioenergéticos de um treinamento físico em doenças cardíacas, por exemplo. Então, além desses efeitos antioxidantes e de melhora bioenergética do exercício físico, ele também pode levar a efeitos, pode ocasionar efeitos anti-inflamatórios, né? Um dos principais mecanismos de efeito anti-inflamatório do exercício físico é conhecido por um aumento na produção de hormônios do estresse, por uma perda de gordura visceral, por um aumento nos níveis de miocinas anti-inflamatórias, induzido pela contração muscular, e também por uma diminuição na expressão de receptores Toll-like em células imunes. Então, vou entrar mais especificamente em cada um desses mecanismos, no qual o exercício físico
leva a um efeito, né, uma melhora do sistema anti-inflamatório. Então, o exercício físico, ele ativa o eixo hipotalâmico, hipófise adrenal e também o sistema nervoso simpático, levando a uma maior liberação tanto de adrenalina como cortisol, induzida pelo córtex e pela medula suprarrenais. O aumento desses hormônios, ele também ele inibe a liberação de TNF-alfa pelos monócitos. Ainda, o aumento de interleucina 6, induzida pela contração do músculo esquelético, leva a uma diminuição também de TNF-alfa por monócitos, bem como induz também um aumento no cortisol, né, no hormônio cortisol. E sabe-se que doses, né, aumentos agudos de interleucina 6 podem aumentar o antagonista do receptor de interleucina 1, tanto em monócitos como em macrófagos, aumentando os níveis circulantes dessa citocina, conhecida por ser anti-inflamatória. Além disso, o exercício físico também diminui o tecido adiposo, levando também a uma diminuição do tamanho do adipócito e uma conversão, né, entre uma diminuição dos macrófagos do tipo 1 e o aumento de macrófagos do tipo 2. Isso vai fazer com que ocorra uma diminuição de interleucina 6 e TNF-alfa, citocinas pró-inflamatórias, e um aumento de interleucina 10 e adiponectina, que são citocinas anti-inflamatórias. E, finalmente, o exercício também é conhecido por aumentar a disponibilização de células T reguladoras, que são fontes importantes de citocinas anti-inflamatórias, como interleucina 10, e também o exercício diminui a expressão dos receptores Toll-like e de outras citocinas em monócitos. Então, aí demonstrando os efeitos de uma prática regular de exercício físico, de atividade física, né? Ainda, né, os efeitos dos exercícios, além de anti-inflamatório, antioxidante, ele também pode levar à liberação de miocinas, que são proteínas ou peptídeos, que são liberados pelo músculo esquelético na circulação. Então, em resposta à contração muscular, ocorre a liberação dessas miocinas na circulação, e essas miocinas interagem, né, se comunicam com outros órgãos, como o cérebro, o coração, a gordura, os vasos sanguíneos, entre inúmeros outros. Então, nessa tabela aqui eu trouxe alguns exemplos de citocinas, de miocinas liberadas pelo músculo esquelético, como interleucina 6, 7, 8, 10, 15, BDNF, irisina, entre outras, né? Interessantemente, a interleucina 6, quando ela é produzida por células T ou por macrófagos, ela tem um perfil pró-inflamatório, então ela é conhecida por ser pró-inflamatória. No entanto, quando ela é liberada pelo músculo esquelético em resposta à contração induzida pelo exercício, estudos demonstram que ela exerce um efeito anti-inflamatório. Tá? Outro exemplo também é a irisina. Eu trouxe aqui um trabalho publicado pelo grupo da UFRJ na revista Nature, que é bem interessante, onde eles demonstram que pacientes portadores de Alzheimer apresentam menores níveis de irisina no cérebro. Isso eles realizaram em pacientes pós-mortem. Então, quanto mais avançada a doença, né, em pacientes principalmente com a doença avançada, apresentam menores concentrações de irisina, tanto no cérebro como no fluido cérebroespinal. Então, eles reproduziram a doença em modelo animal e realizaram exercício físico de intensidade moderada, que nesse caso foi natação, por 8 semanas, e verificaram que os animais
apresentaram um aumento na concentração dessa miocina no cérebro desses animais, induzida pelo exercício físico. E quando eles usaram um inibidor, esse efeito ele foi bloqueado, foi perdido. Então, aí demonstrando, né, o efeito dessas miocinas liberadas pelo exercício físico em diferentes órgãos e sistemas. Bom, uma outra via que pode ser modulada por estímulos inflamatórios e que não é tão conhecida, é a via da tetrahidrobiopterina, ou mais facilmente chamada de BH4. A BH4 ela pode ser formada por três diferentes vias: a via de síntese de novo, a via de salvação e a via de reciclagem. A via de reciclagem foi a primeira via a ser descoberta, onde ela é bem ativa, se sabe-se que ela é bem ativa no fígado, e onde a BH4 ela cede um par de elétrons para a hidroxilação de fenilalanina, de triptofano, tirosina e óxido nítrico sintase, sendo oxidada então a BH2, que posteriormente pode ser reciclada novamente em BH4. Então, a BH4 é um cofator importante para a síntese, para a formação de dopamina, serotonina e óxido nítrico. Já a via de salvação, ela é conhecida por salvar compostos através de uma conversão não enzimática, por exemplo, nesse composto chamado cepiapterina, e que posteriormente vai ser convertida novamente em BH4. Essa é uma via que foi descoberta mais recentemente, então ela não está totalmente elucidada. E, por fim, a via de síntese de novo, que é composta por essas três enzimas, e que em condições basais, em condições normais, ela praticamente não é ativa. No entanto, quando há um estímulo inflamatório, um agente estressor, há um aumento significativo dessa primeira enzima, levando ao acúmulo de BH4 e, consequentemente, de um subproduto chamado neopterina, que também pode ser produzido durante o exercício físico, por exemplo, e que é um sensível biomarcador, conhecido, né, por ser um sensível biomarcador de ativação do sistema imune. Então, a BH4 ela está presente em diferentes tecidos e ela exerce pode exercer diversos processos, né, está presente em diversos processos e estados patológicos na célula. Então, ela pode participar da disfunção cardiovascular endotelial, está relacionada à resposta imune, em erros inatos do metabolismo, como a fenilcetonúria, na formação de neurotransmissores, como eu falei anteriormente, da dopamina, serotonina, óxido nítrico, e também relacionada à sensibilidade à dor. Falando um pouquinho dessa relação de BH4 e dor, essa relação ela foi descoberta pelo Dr. Clifford Wolff, da Universidade de Harvard, onde eles verificaram que um dano tecidual levava a um aumento dessa primeira enzima da via de síntese de novo. Então, o dano leva a um aumento da enzima, levando ao acúmulo de BH4 e, consequentemente, levando a dor, né, demonstrando a dor. Então, o que eles fizeram foi administrar BH4 em animais e verificaram que esses animais que foi administrado BH4 tinham uma maior sensibilidade tanto à dor mecânica quanto à dor térmica. Então, aqui demonstrado por esse menor limiar, né, aqui nos animais que foram tratados, demonstrando novamente, né, uma maior dor. E que então a dor indicava, né, ser um modulador-chave, a BH4, um modulador-chave dos mecanismos de dor. E que, inibindo as concentrações de BH4, então poderia-se ter um efeito analgésico. Então, esse grupo ele vem estudando essa relação e também em exercício físico, que ainda não se tem muita coisa sobre essa relação de BH4, dor e exercício. Mas além da BH4, a neopterina também exerce funções importantes. Como eu falei anteriormente, ela é estimulada principalmente por um estímulo inflamatório, levando ao acúmulo desse subproduto chamado neopterina.
Isso ocorre porque essa primeira enzima, quando estimulada por inflamação, ela aumenta a sua atividade em até 100 vezes. Mas isso mesmo não ocorre com as outras enzimas. Então, acaba acumulando esse subproduto que, novamente, como eu falei, é conhecido por ser um sensível biomarcador de ativação do sistema imune. Em relação ao exercício físico, o que nós sabemos é que, por exemplo, em uma prova de alta intensidade, uma prova multiesportiva, há um aumento pós-prova dos níveis plasmáticos de neopterina em relação ao pré-prova. No entanto, em condições basais, em condições normais, a neopterina ela também se mostrou ter efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, por exemplo, aqui nesse resultado, onde foi utilizado astrócitos estriatais de rato e foram tratados com uma toxina mitocondrial, a neopterina, ela mostrou efeitos anti-inflamatórios em diferentes doses aqui, mostrando aí ah, que ela pode exercer um efeito tanto anti-inflamatório como antioxidante, diminuindo aqui, neste caso, a produção de espécies reativas de oxigênio. Então, nós acreditamos também que exercício físico de intensidade leve a moderada ocorre uma diminuição de neopterina no sangue e isso contribuindo também aí para um quadro mais antioxidante desse composto com o exercício físico. Mas isso ainda precisa ser investigado, ainda há poucos estudos demonstrando essa relação na literatura entre exercício físico e neopterina, mas é algo extremamente interessante. Bom, então, é, resumindo mais ou menos o que eu falei até aqui, então, quando nós temos um estado de sedentarismo ou de inatividade física, nós temos um aumento de interleucina 6, que é pró-inflamatória, né, proveniente de macrófagos, como eu falei, e desse estado mais pró-inflamatório. Temos um aumento de neopterina, um maior risco aumentado de infecção e, consequentemente, de doenças crônicas não transmissíveis, né? Já quando nós realizamos um exercício físico de intensidade leve a moderada ou um treinamento de forma regular, nós aumentamos a interleucina 6, nesse caso anti-inflamatória, porque é liberada pela contração do músculo esquelético, diminuímos as concentrações de neopterina, esse marcador inflamatório, com menor risco de infecção e menor risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Já em atletas, o que a gente pode observar, o que a gente observa é um aumento de interleucina 6, tanto pró e anti-inflamatória, aumento da neopterina, como mostrei para vocês, maior risco à infecção, mas eles também parecem estar protegidos contra doenças crônicas. Então, eu trouxe aqui para quem tiver um pouco mais de interesse, esse foi um artigo que nós publicamos, um artigo de revisão, onde ele vai falar mais detalhadamente sobre tudo que eu abordei aqui, sobre os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios do exercício físico. Também tem essa relação entre BH4 e exercício físico, neopterina e exercício físico. Esse é um artigo que nos surpreendeu positivamente, porque, apesar de ser um artigo de revisão, né, ele tem um número grande de citações, a gente tem quase mais de 200 citações com ele, então é algo que nos surpreendeu, e aí quem tiver mais interesse no assunto, deixo aqui como sugestão. Agradeço a todos pela atenção, e eu acho que eu falei um pouco rápido, né? Mas era isso que eu tinha para falar hoje.